Olá, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Lucro Sim, né? A nossa série que visa a lucratividade para agências digitais. Recapitulando, esse é o episódio número 3. Se você ainda não viu o episódio 1 e o episódio 2, clica no meu canal, vê lá na playlist. Toda semana está sendo um episódio novo, eu espero que você esteja gostando, se você está acompanhando. Se você não está acompanhando, vai lá, assiste antes desse, porque é uma linha contínua, né? Um pensamento contínuo sobre tudo que eu penso sobre a lucratividade, o que eu estou fazendo na prática aqui na Mestre. Não é coisa ideal. Eu li lá no meu MBA, eu vi lá na minha revistinha. Não, aqui é mão na massa, a gente está fazendo no dia a dia e é o que você vai aprender no dia a dia, como implementar na sua agência. Lembrando que, mais uma vez, dando os créditos, esse foi o livro. Eu não ganho nada para falar do livro, né? Poderia ter um link de afiliado aqui, mas o livro, a única coisa foi onde me deu o estalo sobre toda essa linha dessa série. E no episódio de hoje eu vou falar sobre revisão de cargos e salários. Mas antes de eu falar sobre isso, aproveita para se inscrever aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho aí, né, se você não ativou, para receber as notificações, porque aí quando sair o novo episódio você já recebe em primeira mão, seja no celular, seja no desktop, enfim, ativa tudo quanto é notificação que der, porque aí você recebe esse conteúdo de qualidade e também já dá um joinha no vídeo, porque tem muito conteúdo bacana para ser compartilhado no episódio de hoje. Então, no episódio de hoje, falando sobre revisão de cargos e salários. Primeira coisa que eu quero é dizer, não é essa linha de vamos cortar o salário de alguém, vamos cortar o cargo de alguém, não é esse o meu pensamento do que eu estou fazendo para o meu 2019. Apesar de que você pode até pensar nesse sentido, se não deu lucro a sua agência, você tem que pensar em revisar a tua equipe até a tua empresa dar lucro, de fato, isso é verdade. Essa é a recomendação padrão. Mas o que eu tenho para dizer aqui para você é, primeiro, quando você for fazer uma análise real de quanto você vai ter de lucro no ano, um dos fatores que vai influenciar o seu lucro são as pessoas que estão trabalhando com você. Hoje, por exemplo, como prestador de serviço, uma agência é uma prestadora de serviço, um dos maiores custos da agência é com o pessoal. Tá? Até estava conversando hoje cedo, eu tive uma reunião com a nossa contabilidade e eu estava falando exatamente isso para ele. Eu falei, a minha margem de lucro ela é relativamente baixa porque quanto mais trabalho eu consigo, mais pessoas eu preciso. Não é uma coisa que é automatizada, não é um software que é um pouco independente de pessoas, né? Não escala, né? Eu posso ter 1 milhão de usuários e não necessariamente eu precisar de 1 milhão de pessoas para fazer. Aqui em serviço, se eu tenho 90 clientes, eu estou precisando de 50 pessoas para tocar esses 90 clientes. Né? Então, é uma carga muito grande de despesa para a empresa, né? Que é saída do caixa da empresa, alta. E uma das variáveis que você olha, né, além de ser a variável contínua de pessoas, é a remuneração dessas pessoas ao longo do ano. Então, uma pessoa hoje aqui na Mestre, ela tem um plano de cargo, salário e tudo mais, até compartilho isso dentro lá do Agência 10X, meu treinamento para os donos de agência, para quem já é aluno sabe que eu compartilho isso lá, mas você tem o poder de promover essas pessoas ao longo do ano. Então, sei lá, uma pessoa, só para critérios de arredondamento, a pessoa entrou ganhando R$2.000, ela bateu as metas, com 3 meses ela foi promovida, agora ela passou a ganhar 2.300, passou 6 meses, agora ela foi promovida, foi para 2.550, ela chegou no final do ano, teve mais uma promoção, ela passou para 2.800, estou chutando valores aqui, tá? Ou seja, uma pessoa que iniciou o ano a R$2.000, né? Se eu não estou errado, R$2.000 terminou o ano a 2.800. O custo para a empresa normalmente está a critério de arredondamento aqui. O custo para a empresa desse profissional é sempre sempre não, é praticamente o dobro, né? Então você pega, multiplica vezes 2, esse é o custo para a empresa de impostos, tributos, enfim, benefícios que você normalmente paga, os básicos para aquela pessoa. Vai uma pessoa de R$2.000 provavelmente custa 4 e uma pessoa que quase R$3.000 vai te custar 6. Então olha a diferença, subiu R$2.000, não só 800 mais ou menos, R$1.000 como você deve ter previsto. Então um incremento salarial vai de fato impactar sim na sua lucratividade. Então, uma jogada que eu estou trabalhando aqui dentro da Mestre é ter uma noção clara de como o time pode evoluir ao longo do ano. De que forma? Você fala, como assim, Fábio, evoluir? Evoluir salarialmente. Então, eu estou olhando os salários hoje e eu vou olhar os salários daqui 12 meses, vou fazer uma projeção. Se todo mundo da empresa for promovido, ou em média, quantas pessoas são promovidas? Eu vou olhar ali do ano passado. A gente tinha
o total de 50 colaboradores. Quantos foram promovidos no ano de 2018? Ah, Fábio, 20% foi promovido. Ok, então vou considerar que 20% da minha folha salarial, né, do meu time, da minha equipe, vai ser promovida em 2019 também? Legal. E quantos níveis esses caras vão ser promovidos? Ah, vão ser promovidos em média 2 níveis. Ok, então eu vou desenhar uma planilha que vai projetar minha folha salarial em 12 meses. É uma coisa meio doida, mas dá para fazer. Dá para você olhar sua folha salarial e projetar o quanto que ela vai evoluir. Então ela vai crescer cerca de 20%, 30% ali, você tem que fazer as contas, né, ao longo de um ano. Beleza. Então eu começo a ter uma espécie de orçamento do ano. Então minha folha salarial vai poder sair de, sei lá, 50 mil, vai crescer para 60 mil reais, 65 mil reais. Legal. Então você sabe que vai crescer, no seu orçamento vai crescer para 65 mil reais. O que você vai fazer com esse valor? Já que você projetou quantas promoções e tudo mais vão poder acontecer esse ano, você vai trazer esse valor de futuro para a precificação de presente. Lembra que a gente falou que a série aqui é uma série contínua? Lá na sua planilha de precificação que eu falei no episódio 1, você já vai colocar o custo do seu profissional pensado no valor futuro. Por quê? Porque aí você já vai ter grana para promover ele. Então assim, quando eu fechar um projeto hoje, ele já está considerando que o meu profissional vai ser promovido. Óbvio, você tem contratos que não estão ajustados dessa forma, mas os contratos novos já estão projetados assim. Então você tem um balanço muito legal. Então novos contratos já vão estar programados para pensar no seu futuro daqui a um ano. Então às vezes você pode trabalhar com 1, 2 anos de projeção para justamente os contratos que você está fechando agora vão estar contemplados daqui a um ano para as promoções que você precisa. Do contrário, você vai estar sempre botando a mão no bolso. Você vai estar sempre tirando a sua lucratividade para promover aquele colaborador. Uma outra jogadinha que eu faço dentro da minha planilha de precificação é orçar sempre o valor do nível máximo daquela categoria. Eu tenho 3 categorias, Júnior, Pleno e Sênior. E eu tenho dentro dessas categorias níveis. Então, Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3. Eu sempre faço o valor do Júnior, né? Quando eu coloco na minha planilha de precificação, eu sempre uso o valor de Júnior 3. Porque se essa pessoa escalar ao longo do ano, eu consigo deixar ela executando aquele trabalho específico. Eu não vou perder dinheiro. Mas o problema acontece, como eu disse no episódio anterior, né, nos episódios anteriores, eu disse que o problema acontece, foi no episódio número 1, eu falei exatamente isso. Se um júnior, né, você tinha um júnior fazendo uma tarefa e passa a ser um pleno e você orçou o valor de um júnior, você vai ter problema de lucratividade, tá? Então, muito cuidado nesse momento, que eu já falei isso para vocês, mas na previsão, quando você faz a previsão de orçamento, né, principalmente quando a gente fala de orçamento dos seus colaboradores, né, a folha salarial, vai ajudar bastante. Outras coisas que impactam na sua folha salarial, dissídio, né, é uma coisa que até onde eu sei, todo mundo paga dissídio, né? Vai ter em algum momento do ano, vai ter uma chave para o dissídio. Então já contempla, ó, esse aqui é o salário, essa aqui é a minha folha, o dissídio em média, sei lá, você vê o quanto foi do ano anterior, você põe uma gordurinha, né? Ah, foi 8%. Então você já vai aplicar que sua folha salarial pelo menos vai estar 8% maior até o final do ano, com a aplicação do dissídio. Ponto final, vai ter esse ajuste, porque o dissídio vem para ajustar o salário de todos os colaboradores mediante inflação. Esse é o objetivo do dissídio, para eles não perderem poder de compra. Isso é por isso que acaba acontecendo. Outra linha é você projetar comissões, né? Então, se você tem time comissionado, você pode projetar o quanto que você vai pagar de comissões, se você tiver modelos diferentes, pagar modelos diferentes. Se a pessoa for se desenvolvendo como vendedor, talvez você pague comissões diferentes. É importante que você já contemple isso. E também, você não pode esquecer de pensar se você vai ter pessoas novas, áreas novas e pessoas novas. Por exemplo, hoje estamos com 2 editores de vídeo, né? A gente tem o Daniel e tem a Rebeca. A gente não tinha isso orçado antes, né? Então eu preciso pensar, vou ter mais pessoas? Será que eu vou chegar no final de 2019 e eu vou ter só 2 editores de vídeo ou vou ter 3, ou vou ter 4? Ah, ou vou ter só 2 vendedores ou vou ter 5 vendedores? Eu tenho que já pensar em qual é o meu orçamento para cada uma das minhas áreas. Senão, na hora que eu for pensar na minha folha salarial lá na frente, que impacta o meu lucro, eu vou estar bem prejudicado. Então, principalmente em áreas que não desenvolvem demanda para o seu cliente, como por exemplo RH,
Ah, hoje eu não tenho profissional de RH. Você vai ter? Então já coloca o preço de um profissional de RH nos seus custos fixos ali, né? Ah, eu vou ter um assistente administrativo, vou ter uma secretária, vou ter alguém para o meu marketing, vou ter alguém que não é necessariamente o tempo dela vai ser alocado para cliente, porque isso aí já estaria contemplado na sua planilha de precificação, mas são pessoas que vão trabalhar nos bastidores ali, que vão aumentar o seu custo fixo, né? Vamos chamar de custo fixo do trabalho ali para todos os clientes de uma vez só. Se você for aumentar esse time, você precisa já prever. Você tem que criar um orçamento, porque isso vai impactar no seu dia a dia. Ah, vou criar uma área completamente nova para pensar em um produto novo. Cara, tem que ser precificado agora. Você tem que ter uma noção agora do que vai ter de valor lá na frente, tá? Então, essa dica de usar os valores do final do ano fazem toda a diferença. Toda. Assim, gente, toda a diferença. E uma coisa que você não pode esquecer, que às vezes a gente como dono, a gente esquece desse lado. E o seu salário? E você vai ter 13º, vai ter 14º, vai ter alguma coisa a mais esse ano? Você vai se pagar melhor? Porque às vezes o dono, e isso eu vi recentemente lá em uma das perguntas lá dentro do Agência 10X, os alunos podem fazer perguntas para mim, né? E uma pessoa falou para mim, Fábio, como é que eu coloco o salário do dono dentro da sua planilha de precificação? Normalmente, né, o dono você faz divisão de lucro. Então, se não tiver lucro, não tem como você se pagar, né? A não ser que você embuta o seu salário como um prolabore, ou seja, você está colocando ele ali como se fosse um salário de um profissional. Você vai pagar os mesmos impostos, só que você não tem direito a férias e 13º, obviamente, né? Como dono. Então, a jogada aqui é de pensar qual é o salário que você gostaria de ganhar daqui a 12 meses. Então, se eu quero sair de um salário, sei lá, eu sou o dono, eu quero sair de um salário que era de R$3.000 por mês, eu quero ir para 6. Legal, põe na sua planilha de precificação agora esse custo, esse valor que você tem, só que você já está prevendo isso para a hora que chegar em dezembro você poder dar o seu aumento. Então, se eu quero um aumento para o meu salário, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha planilha de precificação, vou lá na minha parte de custos fixos, né, que eu chamei de custos operacionais e tudo mais, e eu vou colocar o salário que eu desejo ganhar lá na frente. Já vou embutir lá. E eu vou colocar como regra para a empresa que a hora que chegar em dezembro, por exemplo, eu vou ter esse aumento. Por quê? Porque eu já precifiquei isso já foi contemplado no orçamento e vai ser feito. Essa é a grande jogada. Não é porque você já colocou o valor de dezembro, você fechou o primeiro contrato que você já vai aumentar seu salário. Não é isso. O que eu estou dizendo é, faça a previsão do seu salário lá na frente para você conseguir colocar agora. Mas mais uma vez, o salário de dono, normalmente, ele é atrelado à divisão de lucro. Tá? Então, se você tiver lucro, você pode dividir. O que eu gosto de fazer é o provisionamento do valor, pelo menos. Tá? Então, vou provisionar mensalmente, né? A média mensal. É óbvio que a divisão de lucro respeita alguns critérios específicos, mas imagine que você vai, por divisão de lucro, você vai tirar R$5.000 por mês, todo mês, além de um prolabore de um valor bem pequeno, sei lá. Enfim, você pega a orientação com o seu contador do jeito que você vai fazer. Mas você tem que ter isso. Se você quer aumentar esse valor presente, você já tem que fazer a projeção lá na frente. Tá? Então, é isso que eu faço para eu pensar, poxa, eu quero um 14º, eu quero um 13º, eu quero ter uma grana, quando eu for tirar férias, eu quero ter uma grana extra que a empresa vai me dar, ou eu quero aumentar o valor de prolabore que eu recebo hoje da empresa, eu quero sair de R$1.000, eu quero ir para 3 e a empresa vai ter custos a mais para isso, você precisa precificar já, tá? Então esse é um item que a gente às vezes esquece, deixa para trás e não se organiza para poder ter. E por último, né, reforçar o lado de revisão de carga e salário, que eu falei no primeiro episódio, eu falei um pouquinho aqui, mas bater de novo na tecla. Muito cuidado com pessoas que recebem aumento e continuam fazendo tarefas que elas não deveriam estar fazendo. Ah, Fábio, como assim? Como assim que tem essas tarefas? Cara, a jogada a pessoa recebeu um aumento, ela mudou de nível, principalmente de nível, saiu de júnior para pleno, de pleno para sênior, ou saiu do cargo de analista e foi para gestor, ela tem que parar, pelo amor de Deus, parar de fazer as tarefas que não correspondem ao nível dela. Tem muita gente que às vezes é promovida dentro da empresa e continua fazendo a mesma tarefa. E às vezes acha, não, porque eu fui promovido, eu tenho que deixar de fazer tal tarefa. Não é só porque você foi promovido, é porque você passa a ser uma pessoa mais cara. E você que está olhando do outro lado, se você for promovido,
pense por esse ângulo. Você tem que fazer tarefas mais relevantes para a empresa, tarefas de maior impacto. Você tem que se cobrar de fazer tarefas de maior impacto. Senão você não está dando lucro para a empresa. Não adianta nada. Opa, legal, recebi um aumento, estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo ontem. Cara, isso é um problema enorme para a empresa, porque na hora que ela notar, ela vai ver que você é a pessoa mais cara e você vai deixar de ser uma pessoa interessante para a empresa. Esse é o pequeno detalhe, né, que talvez quem recebe aumento não olha, mas quem dá o aumento precisa estar extremamente antenado. Vou promover a pessoa? Vou. Quais são as coisas que ela tem que deixar de fazer a partir de amanhã? Ou o ideal é, né, que antes de você promover essa pessoa, você já venha passando o bastão, treinando um júnior, ou aquele que vai ser promovido a sênior, né, que já está em pleno 3, por exemplo, treinando o pleno 1 para fazer as tarefas dela. E um outro item que está aqui na minha pauta é muito cuidado também, e isso a gente errou muito nos últimos meses e anos, de colocar analistas que tenham um valor diferenciado em projetos de baixa lucratividade. Por exemplo, se você tem um contrato antigo, é um cliente antigo que começou há muito tempo atrás com você, e ele tem uma lucratividade muito baixa, porque foi negociado há muito tempo e tudo mais, não vale a pena você deixar um cara sênior trabalhando naquele projeto, por mais complexo que seja, porque aquele projeto, existem mais uma vez, duas formas de você ter lucro com o projeto. Ou você aumenta o valor para aumentar a lucratividade, ou você consegue otimizar o tempo com que é feito. E uma das variáveis para otimizar o tempo é ou você faz mais rápido ou você põe uma pessoa mais barata para fazer aquilo na mesma quantidade de tempo. Então a jogada é pegar e trocar, às vezes alocar pessoas em projetos diferentes, ou seja, analista sênior em projeto nível A. Lembra que eu falei no episódio anterior sobre benchmark, sobre projetos A, B, C e D? Normalmente, analistas sêniores têm que estar alocados em projetos A, analistas plênios em B e C e analistas júniores em projetos C e D, porque senão você está tendo prejuízo. Tá? Porque o custo hora desse profissional é muito mais caro. Muito cuidado com esse item, porque foi um dos itens de otimização mais, assim, aqueles apertos de parafuso que a gente fez que mais dá impacto a longo prazo. É de você perceber que você não pode botar um projeto nível A na mão, né, um projeto nível C ou D na mão de um cara sênior. Então o que eu falei no episódio de hoje? Mais uma vez, aliás, antes disso, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, dá o joinha, comenta o que você está achando e se liga que agora é hora da revisão, tipo Telecurso 2000, hein, galera? Então a gente falou sobre revisão de cargos e salários na nossa série do lucro sim. Você tem que fazer uma revisão de cargo e salário, não é para demitir ninguém, cortar salário de ninguém, não é nada desse tipo. Primeiro passo, você fazer previsão de como você vai incrementar os salários das pessoas. Isso é importante. Se você tiver essa visão de dissídio, aumento de comissão ou aumento salarial que você vai dar para algumas áreas, você precisa já prever esse cenário futuro e contemplar no preço de agora. Use sempre os valores do final de ano, igual eu estava falando. Faça a projeção, use o valor de final de ano ou o valor daqui 12 meses. Ah, eu estou no final do ano, Fábio. Projeta daqui 12 meses. É uma janela que você pode fazer a previsão. Ficar de olho se você vai ter novas pessoas, novas áreas, porque isso tem que estar no seu orçamento. Esse orçamento precisa estar previsto agora, tá? O seu salário também é importante como dono da empresa. Às vezes o dono da empresa, e isso é engraçado, né? Eu sei que eu tô estendendo aqui, mas o dono da empresa fica chorando, espitando. Ah, mas eu não consigo tirar um salário da empresa, nunca sobra dinheiro para mim. Ah, coitadinho de você. Cara, realmente, você não tira porque você é incompetente. Né? Você não para olhar o valor que você vai receber daqui 12 meses, você não faz uma projeção, você não aloca esse orçamento, você aloca para todos os colaboradores, mas você não aloca para você, é a hora que você vai se frustrar. Você está se frustrando porque você não fez o trabalho correto de deixar um orçamento para você. E isso é uma coisa, eu ouvi alguns anos atrás, né? E isso minha esposa uma vez falou para mim e outra pessoa falou para mim em outro momento, então foram dois momentos diferentes, que é, se você que é a pessoa que é, talvez da tua empresa, é a única pessoa que é insubstituível da empresa, não entra na empresa motivado, ninguém vai entrar motivado por você. Ninguém vai entrar disposto a comprar aquela briga para você. E você tem que começar a comprar a briga a partir de hoje, a partir desse vídeo que eu tô falando. Quanto é que é o seu valor para você falar, tá valendo a pena? E faz essa projeção.
Só com essa projeção você vai chegar naquele valor. E, por último, cuidado na hora que uma pessoa for promovida, inclusive você, né? Se você está saindo da operação em alguns pontos, para de fazer trabalho que você não deveria estar fazendo. Então, o cara que foi promovido a pleno não pode estar fazendo trabalho de júnior. O cara que é sênior não deveria estar fazendo trabalho de pleno, porque toda vez que ele está fazendo isso, ele está sendo alocado em uma tarefa que ele é muito mais custoso. Ah, Fábio, mas eu sou um sênior, estou fazendo trabalho de júnior. Às vezes é o que tem para hoje, meu amigo. Às vezes é o que dá para fazer hoje. É o correto? Não, não é o correto, mas é o melhor que tem para hoje. Tá tudo bem. O ideal é que a organização, a empresa como um todo, a agência como um todo, se organize para que isso não aconteça e isso vai garantir muito mais lucro para você, beleza? Então, se liga aí, o próximo episódio a gente vai falar sobre revisão de gastos fixos e variáveis. É uma coisa importante que vai ajudar a você ter muito lucro. Então, eu te vejo semana que vem. Valeu, um grande abraço e até a próxima.